E, Nath, uma coisa que eu observo muito é que boa parte dos meus pacientes idosos, infelizmente, são sedentários. E é um problema que nós temos porque a atividade física, o exercício físico, ele vai prevenir doenças, prevenir agravos e tratar boa parte das doenças. Então, está lá na minha prescrição para o paciente idoso fazer exercícios físicos e eu encaminho para um profissional adequado, um profissional de educação física, para montar todo esse plano de cuidados. E eu recebo muito a fala dos pacientes assim: ah, doutora, eu não vou fazer não, porque se tiver aqui na academia eu não vou. E aí eu pergunto, por que você não quer ir na academia? Qual que é a barreira? É questão financeira? É alguma barreira até de locomoção? Qual que é o problema? E mais de uma vez eu escuto: a academia não é para mim não, doutora. Eu sou velha, eu sou velho. Eu chego lá, as pessoas ficam me olhando. Eu não consigo subir a escada que tem na academia. A música é muito alta. O profissional lá não me dá atenção. Então, existe um nome para isso, que é o etarismo ou idadismo, que é o preconceito ou a barreira que as pessoas idosas enfrentam na nossa sociedade. Que pode ser interpessoal, então uma pessoa é preconceituosa contra o idoso, pode ser da própria pessoa contra ela mesma, não aceitar ali o processo de envelhecimento e fazer coisas que a machucam para tentar minorar isso, mas também pode ser institucional, quando os locais não estão adequadamente adaptados para receber essas pessoas idosas. E esse momento de estar com você aqui é um privilégio muito grande, porque eu queria muito que você, enquanto profissional da área, desse a sua opinião sobre isso e que você trouxesse para nós, para quem está vendo em casa, até para algum profissional que estiver nos assistindo e que vai ficar inspirado com essa nossa conversa, o que a gente pode fazer enquanto sociedade, enquanto profissionais educadores físicos, para reduzir essas barreiras do etarismo dentro das academias. O papel do profissional de educação física é principalmente a inclusão de todo o público, de todas as pessoas, a melhorar a qualidade física através da atividade física, exercícios físicos, o esporte, né? Então, quando a gente fala da academia, eu acredito que seja da mesma forma que a gente pode falar assim do etarismo em qualquer outro lugar. Você precisa de profissionais capacitados. Então a escolha da academia que você vai frequentar, você saber ali a procedência dos profissionais, de quem vai te atender, é muito importante para você não sofrer, passar por isso. Então, eu lembro que quando eu trabalhava no salão de atendimento geral, uma das minhas preocupações era atender cada público com a sua especificidade. E o idoso é um público mais, como é que eu vou dizer, mais melindroso, né? Porque ele já vem com todo esse preconceito, ele já vem com esse medo, né? Então, falar, isso aqui não é pra mim não, né, minha filha? Tô com vergonha, eu sempre escutava isso. Então, a primeira palavra que a gente tem que ter em mente é inclusão. Se ali você se sente excluído, ali não é o seu lugar. Aquela academia específica, você vai procurar outra. O treino de força, ele é de extrema importância. Como nós vamos estimular esse idoso a se manter ali, a se manter motivado, a se manter frequente, a querer ir? Então, pode soar de outra maneira que eu quero falar, mas isso depende do profissional. Então, quando você escolhe uma profissão, e aí? Qual é a sua filosofia? Aquela profissão é para quê? E o nosso papel, o profissional de educação física, tem que incluir todos, seja criança, porque o etarismo ele não fala, né? Ele também fala da infância, né? Tem essa parte, né? Por exemplo, eu brinco, né? Os Enzos da academia, que preguiça, esse é o horário deles. Mas quando eu falo isso, eu fico até muito feliz que estamos vendo mais, até próprias crianças dentro da academia. Jovens, pré-adolescentes. Né? E é isso, gente. A academia é o lugar mais eclético que tem. Lá tem de tudo. Lá precisa ter todos os públicos. E os profissionais precisam estar capacitados para atender cada um deles. Porque quando chega um idoso, eu preciso identificar o perfil daquele idoso. Ele é forte, ele já é mais fragilizado, qual o nível? Então, porque ele não é só
a adaptação física, ela também é mental e emocional. Eu brinco que eu dou o exemplo da minha mãe, né? A minha mãe, ela adora. O ir treinar para ela é o evento do dia. O dia que ela precisa faltar, minha filha. Não, Fica mas aí triste. como é que eu vou faltar? O Kilder vai me xingar? Não posso. E ela sai falando. E ela volta falando. Então, na hora que a gente vai prescrever um treino para um idoso, a gente não vai preocupar se ele vai conseguir fazer 10 repetições. Eu quero estimular ele a fazer pelo menos 5. Então, tem todo um trabalho emocional também ali de acolhimento com aquele idoso. O que a gente vê é a ficha aqui. Dá lá fazer. E aí? Eu não sei mexer num aparelho. Então, infelizmente, com a tecnologia, hoje as academias ela fica um pouco falha. Porque você não consegue atender a cada necessidade de cada aluno, né? Então, hoje, na hora que você entra, você quase não vê profissional ali para atender um público em geral. Até porque não dá conta. As academias hoje, graças a Deus, o número de frequentadores vem crescendo. Sim. Então, às vezes, você tem ali um único professor para atender 100 pessoas. Ele não vai atender aquelas 100 pessoas. Ele é humanamente impossível. Então, às vezes, nem é má qualidade do profissional. São condições de trabalho que ele não tem. Muitas das vezes você chega em academia e não tem um profissional formado. São estagiários. Estagiários que ainda nem tiveram biomecânica, a matéria, não tiveram cinesiologia, teoria do treinamento. Então, ela não está capacitada para receber tanto o idoso quanto qualquer outro. Então, isso cabe ao cliente questionar o ambiente, a empresa que ele está contratando. E aí? Então, enquanto as pessoas não se informarem do que e para quê, elas não vão ter como cobrar. Então, se você chega na academia, é regra. Você tem que ter um profissional formado ali. Então, se não tem, tá errado, porque quando eu matriculei, isso aqui... Era um requisito. Então, as pessoas têm que questionar mais. Então, quando fala, o melhor exercício para isso. Mas por quê? O que esse exercício tem? Por que se eu fizer? As pessoas têm que questionar. Porque a gente vive num mundinho hoje do Instagram, das redes sociais. Sim. Então, hoje você vê pessoas que não têm vivência com a teoria nenhuma. Fala para você fazer tal exercício para melhorar tal. Exato. Sem ter a formação técnica. A culpa também é nossa de não questionar. Então, eu fico muito chateada quando eu vejo não só um idoso, quanto alguém dentro da... Porque hoje eu não trabalho mais atendendo o público. Hoje eu sou personalizado. Eu só fico com um aluno específico. Então, eu não trabalho para a academia. Eu trabalho para mim. Eu atendo em tal lugar... Pessoas específicas. Pessoas específicas, né? Então, hoje eu não trabalho para nenhuma empresa. Então, quando eu vejo, eu fico muito chateada. Porque eu falo, cara, na minha época, eu achava um absurdo se eu deixasse alguém de lado. Eu falava assim, não... Se eu ver alguém agachando torto, se eu vejo um idoso, principalmente tem alguns grupos especiais que precisamos dar mais atenção. Então, acho que é a mesma coisa de você num plantão, né, Bruna? Com certeza. Você não fica só com um. Você não cuida só de um. Então, e às vezes, num plantão, chega um com um problema, outro com o outro. Na academia é a mesma coisa. O que a Bruna precisa? O que a Aline precisa? O que o Rafa precisa? Então, eu acho que as condições de trabalho hoje dentro de uma academia, ela não permite isso. Os profissionais, eles são sobrecarregados e eu quero emprego. Eu vou lá, te dou meu currículo, você me contrata? Eu vou querer ir. E tem muito... Então, eu falo assim, às vezes eu não estou preparado, mas aí na experiência, né? Se você me contratou, você está correndo o risco de pegar alguém despreparado e fazer algum conduta erro, inadequada. Uma conduta inadequada. Então, eu acho que pesquisa a empresa. E aí? Ela está preocupada com a qualidade de serviço que vai ser prestado para o cliente dela. A academia é a mesma forma, gente. Vocês têm que cobrar isso. Né? Então, cobrar, o equipamento está novo, o equipamento está em bom uso. O profissional, ele vai saber lidar com o meu problema. Então, e isso ainda desencadeia aquele pensamento de eu só vou ter resultados se eu treinar com o personal. Se eu não tiver um personal, dificilmente eu vou ter resultados. Óbvio que treinar com um personal trainer, aquele trabalho personalizado, individualizado, só para você, faz toda a diferença. Porém,
Hoje eu falo, se matricule na academia. Vá, mesmo que você ainda não tenha as melhores condições. Só de você estar lá, você já é um vencedor. Mas busque conhecimento. Você tem que ser mais crítico nisso. Bem, gente, então comenta aqui se você ou alguém da sua família já teve, infelizmente, uma experiência negativa quando foi buscar uma academia, quando foi buscar uma atividade física mais especializada. E fica a dica para você, pesquise esse ambiente, pegue referências dessa academia e se você vê que tem algo errado, fale, se posicione. Aqui a gente tem falado muito da autorresponsabilidade, isso é importante e vale para todos nós.